Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ver o que esse texto pode nos encaixar nele. Não é isto? Pois bem, semana passada eu falei sobre aquela questão de que Paulo ensina Timóteo a fazer uma leitura do contexto no qual ele estava inserido. E ele entra no capítulo 3, ele entra falando de algumas coisas muito difíceis. Eu acredito que não deva ter sido fácil para Paulo apresentar para Timóteo um ministério que tinha esse tipo de comportamento pela frente. Quando ele entra no capítulo 3, ele fala assim: sabe, porém isto, nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, caluniadores. A palavra caluniador lá eu expliquei semana passada que é diabolos, que é aquela pessoa que faz o papel do diabo. E Paulo, então, eu não acho que tenha sido fácil para Paulo apresentar um campo missionário com essas qualidades, se é que nós podemos assim chamar. Geralmente, quando nós queremos apresentar alguma coisa para alguém, às vezes a gente quer apresentar uma igreja sadia, uma igreja equilibrada, uma igreja centrada. E Paulo está dizendo: você vai para uma igreja que se perdeu, uma igreja que se desviou, que era a igreja de Éfeso. E na sociedade na qual Éfeso está lá inserida, você vai ter que aprender a trabalhar com a igreja e com a sociedade. Então, no capítulo 3, ele apresenta algumas pessoas que eram pessoas que iriam se posicionar contra o Evangelho. Ele diz aqui que seriam pessoas mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Seriam pessoas inimigas do bem. E eu fico pensando que como é que não foi para um rapaz como Timóteo, que era tímido, que era vergonhoso, que era limitado fisicamente, emocionalmente, tinha problemas estomacais, que tinha limitações. Como é que ele não processou isso na sua ele não processou isso na sua cabeça? Não deve ter sido muito fácil. Mas Timóteo foi. Mas Timóteo tinha um predicado. A carta nos fala que ele tinha uma fé sem fingimento. A fé dele era uma fé sem fingimento. Então ele não tinha uma fé que oscilava, a fé dele tinha uma cadência só, que era uma fé em Cristo Jesus. Isso já é suficiente. Eu acredito que tenha ajudado Timóteo radicalmente no seu ministério, quando ele ficou no lugar do apóstolo Paulo. Então ele deveria ser uma pessoa de muita importância para ficar no lugar do apóstolo Paulo. Porque Paulo não foi qualquer um. Paulo dispensa apresentações, não é isso? Paulo foi uma pessoa singular. Ele mudou a história da humanidade. As cartas de Paulo mudaram a história da humanidade. Isso é fato. A história está aí para nos comprovar. Vários acontecimentos religiosos e espirituais que aconteceram na história da humanidade aconteceram sob a batuta das cartas de Paulo. Grandes pensadores que mudaram a forma de pensar, que tiveram um papel importante na história da igreja, como por exemplo Santo Agostinho, que foi muito influenciado pelas cartas de Paulo. Como por exemplo Martinho Lutero, que foi muito influenciado pela carta de Paulo. Principalmente Romanos. Quando leu Romanos, a reforma nasceu de uma leitura e de uma interpretação correta da carta aos Romanos. Como por exemplo Calvino, tantos outros homens, tantos homens avivalistas, como por exemplo John Wycliffe, Zwinglio, tantos homens, John Hus, que foram influenciados pelas cartas do apóstolo Paulo. Eu fico pensando em Timóteo, que esteve ali pessoalmente com o apóstolo Paulo, o que ele não aprendeu, o que ele não bebeu. É lógico que Timóteo aprendeu muito mais de Paulo do que ele tinha nas cartas. Aqui nós temos apenas o que foi registrado e o que não foi registrado, que nós não sabemos. As conversas pessoais, as conversas sem precisar de registro. O que ele não ouviu do apóstolo Paulo? Ele deve ter ouvido muitas coisas importantes. O que nós sabemos é aquilo que está aqui registrado, mas é aquilo que nós não sabemos. Então, no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo ele apresenta para o seu filho na fé uma realidade complicada. Eu falei semana passada. Mas nós vamos ver aqui dentro do capítulo 3 ainda, antes de entrarmos no capítulo 4, nós vamos ver que Paulo então ele está ensinando Timóteo a saber se portar diante de uma sociedade totalmente corrompida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, ele fala de um fato. Ele fala assim, vou ler o versículo 6 para poder seguir o raciocínio que continua no versículo 7. E ele fala assim no versículo 6:
Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que coisa. Aprendem. Eles aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É uma incapacidade. Jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí o versículo 8, Paulo ele diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Eles resistem à verdade. Agora olha o que o texto diz: são homens de todo corrompidos na mente, réprobos na fé. São homens de todo corrompidos na mente. Por que ele diz isso? Para o judeu, a mente molda comportamento. Para o judeu, a mente reflete comportamento. Então nós somos fruto daquilo que nós pensamos. Era o que dizia René Descartes: penso, logo existo. Esse já é um conceito antigo. Os judeus já diziam isso. Não disse na mesma frequência, na mesma ideia de Descartes, mas a ideia é a mesma. Paulo diz em Filipenses: ou em que pensar? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós somos fruto do que pensamos. E Paulo está dizendo: eles jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque eles já são, a mente deles está totalmente corrompida. E aí ele conclui dizendo: réprobos quanto à fé. O que é réprobo? Reprovado. O réprobo é uma pessoa que não passou no teste. Ele não passou no teste. Nós achamos, na nossa cultura, a gente pensa que fé é crer. E fé não é crer. Fé está além de crer, de crença. Fé não é isso. Fé, ela atinge a psique, ela atinge a mente humana. Por isso que ele diz, eles são de todos corrompidos na mente. E por isso que são réprobos. A mente está maculada. Como que a mente vai entender e vai crer? Como é que a mente vai entender a fé? Como é que a mente vai absorver isso e vai gerar um comportamento de fé? Porque a mente está corrompida. Por isso que Paulo sempre bate nessa tecla: Timóteo, alimenta-te da palavra. Eu bati muito nessa tecla nos estudos aqui de Timóteo. Alimenta-te da palavra, medita na palavra, aquele que maneja bem a palavra. E Paulo então está mostrando para Timóteo os problemas que estavam fora da igreja. Uma sociedade que era inimiga de Deus, que era inimiga do Evangelho, uma sociedade que não tinha compromisso com a verdade, que era inimiga do bem, e que tinha pessoas que não conseguiam, por mais que eles aprendessem, não descia, não filtrava, porque a mente está toda corrompida, e eles então eram reprovados na fé. Por quê? Porque Deus não quer pessoas que fiquem crendo nele simplesmente por crer, e essa crença não gere comportamento, não gera saúde. Quando eu falo saúde, não é saúde física, não gera saúde no sentido de que não gera saúde existencial, não gera novos caráteres, não gera novas pessoas, não gera transformação, não gera. Crença não é uma canalização a Deus apenas, mas ela reverbera, ela chega até Deus, mas ela retorna para mim. Quando ela retorna, ela traz para mim, ela traz um diferencial, que é o comportamento. Então Paulo está dizendo: sabe porém isso, nos últimos dias os homens serão isso, serão avarentos e jactanciosos. Você vai ter que cortar um dobrado para poder coexistir no meio dessas pessoas. Agora Paulo, a partir do capítulo 4, Paulo mostra outro problema para Timóteo, que eu sinceramente acho que é pior do que o lá de fora. Paulo mostra, no capítulo 3, Paulo mostra os problemas fora da igreja. No capítulo 4, Paulo mostra os problemas dentro da igreja. Aí eu acho que era pior para Timóteo. Aí, a partir do capítulo 4, Paulo passa a mostrar o problema dentro de uma igreja, que lá no livro do Apocalipse
ela escuta da boca de Jesus: tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Ela tinha uma liturgia, ela tinha uma coreografia, ela tinha uma identidade, ela tinha uma postura, mas ela perdeu o essencial, ela perdeu a sua essência. Ele diz: tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. E observe que lá no livro de Oséias, o livro de Oséias, no capítulo 4, Oséias diz que assim como é o sacerdote, é o povo. O povo é reflexo do sacerdote. Assim como era o sacerdote com Deus, assim era o comportamento do povo. E isso é verdade. No Velho Testamento nós vemos muito isso. Quando nós tínhamos ali no livro de juízes que eram tementes a Deus, o povo era temente a Deus. Quando nós tínhamos sacerdotes que eram tementes a Deus, o povo era temente a Deus. Mas quando surgia reis, juízes, o povo então, que não tinha compromisso com Deus, o povo também não tinha. Não sei se é Isaías, eu sei que é o livro de Isaías, mas não lembro o capítulo, se eu não me engano é o capítulo 6, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, foi preciso um rei morrer para que o povo voltasse a conversar com Deus. E Uzias era um bom rei, era um homem temente a Deus. Mas no ano da morte do rei Uzias, falou Deus por intermédio de Isaías. Agora desconfigurou. Agora no Novo Testamento, o povo já não era mais reflexo do sacerdote. O sacerdote que esta igreja teve foram dois: Paulo e Timóteo. Não precisamos falar nada desses dois. A história está aí. Paulo tinha os erros dele porque ele era fruto da sua época. Eu não quero aqui ficar desconfigurando, desconstruindo o apóstolo Paulo. Ele era um homem fruto da época. Mas ele era um apóstolo. Ele era um homem de Deus. Aí esta igreja teve Paulo e teve Timóteo, um homem que tinha uma fé sem fingimento. E foi uma igreja que não soube valorizar isto, e foi uma igreja que se desconfigurou. E ela escuta de Jesus: vocês abandonaram o primeiro amor. Aí o capítulo 4, Paulo passa a mostrar os problemas que ele enfrentaria dentro da igreja, que eu acho que era muito pior. No capítulo 4 ele começa dizendo assim: conjuro-te, uma palavra forte, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 pontos. Aí ele diz no versículo 2, aí ele volta a bater na tecla de novo: prega a palavra, insta. O que significa insta? Insta significa insistentemente. É como uma pessoa que tem... Já viu quando você faz aquelas fogueiras que você mexe na brasa para poder ficar vermelha? É essa ideia, insta. Atiça o fogo. Atiça o fogo. Igreja só é igreja quando há a pregação da palavra. Não há nenhum outro método de igreja ser igreja do que quando se tem a pregação da palavra. Não existe. Nós podemos mexer na liturgia, podemos mexer na forma de cantar, podemos fazer o que quiser, mas uma igreja que não tem a pregação da palavra não é igreja. Ela pode ser qualquer coisa, mas a igreja não. E Paulo está dizendo: prega, insta, quer oportuno, quer não, pregue, bata o martelo do evangelho, porque você, Timóteo, você tem que ser uma pessoa que pregue o evangelho, tenha compromisso com o evangelho, prega a palavra, quer oportuno, quer não, pregue a palavra. E nós vivemos numa época que as pessoas vão à igreja não para ouvir a palavra, elas vão para receber bênçãos. Porque a nossa geração conseguiu desconfigurar a importância que tem a Sagrada Escritura. Pregação hoje causa tédio nas pessoas. As pessoas querem ouvir stand-up.
pessoas querem ver aqueles pregadores que fazem graça, que fazem rir. Não tem nada contra isso. Isso é até uma forma de ensino. É uma forma de ensino. Você usar de ironia, de humor, é uma forma de ensino. Mas o duro quando isso é a mola propulsora. O duro quando isso é a chave mestra. E Paulo está dizendo: prega a palavra, insistentemente pregue, quer oportuno, quer não. Por que Paulo disse isso para Timóteo? Por uma razão muito simples, que nós estamos vivendo isso hoje. Por uma razão muito simples, porque nós estamos vivendo isso muito hoje. Paulo, ele diz: prega a palavra, quer oportuno, quer não. É isso? Quer seja oportuno, quer não. Corrige. Coloque as pessoas no trilho. Corrigir é colocar no trilho, não é chamar a atenção, é colocá-las no trilho. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aí vem o porquê que Paulo deveria pregar a palavra. Versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Observe que no capítulo 3 ele diz: haverá tempo que os homens serão egoístas. Agora ele olha para a igreja e ele diz: haverá tempo em que eles não vão suportar a sã doutrina. Que é a palavra. Que é a palavra. Por isso que nós às vezes pensamos que sã doutrina seria, tem gente que interpreta isso como uso e costume. Não. Faz alguma mistura. Isso aí que o senhor falou é interessante. Isso é interessante. Sã doutrina não é uso e costumes. Não é um compêndio teológico. Quando uma igreja desaprende ou não aprende a ouvir as Escrituras, alguma coisa tem que entrar no lugar. E o que entra? Usos e costumes. Hoje há igrejas que têm de tudo, menos pregação da palavra de Deus. Pastores tem muitos. Está caindo pelos ladrões, pelo ladrão. Tá a roda, igual o formigueiro, bate assim, sai aquele tanto. Mas pastores que saibam pregar. Quando eu digo pregar, não é ir lá na frente e falar: boa noite, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Isso não é pregar. Mas é aqueles que sabem extrair das Escrituras o seu real sentido e ensinar a palavra. E duro que o povo hoje, existe uma amnésia que é impressionante, que as pessoas não estão sabendo diferenciar o que é evangelho e o que não é. Hoje nós vivemos uma época muito complicada, porque o nível de superficialidade é muito profundo. Até superficialidade muito profunda. É uma razoabilidade que é impressionante. Hoje as pessoas querem ser entretidas, elas querem entretenimento, elas querem diversão mental, elas querem que a mente sejam fisgadas, elas querem entrar em estado de torpor, elas querem ficar impressionadas, elas não querem fazer a mente trabalhar e pensar que aquilo que está sendo dito bate com as Escrituras. Elas não querem pensar e não querem raciocinar de que o comportamento delas precisa se nivelar ao que ensina as Escrituras. Elas não querem pensar de que as atitudes que talvez serão tomadas sejam atitudes que contrariem as Escrituras. As pessoas não querem isso mais. E Paulo está dizendo: prega a palavra, quer oportuno, quer não, corrige, exorta, repreende com toda longanimidade. Faça isso, porque haverá um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Eles não vão conseguir sustentar, suporte, eles não vão conseguir segurar a sã doutrina. Não suportarão. E Paulo, ele continua no versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Cercar-se-ão de mestres. De pessoas que vão mestrar no erro. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças.
segundo a sua própria cobiça. Tiago fala que é a cobiça que vai gerar o pecado. Foi a cobiça que fez com que Satanás iludisse Adão e Eva, e Adão e Eva olhassem para aquela cobiça: eu preciso daquilo. A minha versão que fala: amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Cobiça, amontoarão para eles vão procurar esse tipo de gente. Parece que Paulo estava olhando para o século 21, porque hoje o que tem de pessoas que oferecem Cristo como um produto é impressionante. E Paulo está dizendo: cercar-se-ão, elas vão procurar esse tipo de liderança que as engane, que minta, que moleste as Escrituras, que adultera, que faça um adultério nas Escrituras, que tire o conceito, que promete coisas que a Bíblia não está prometendo. E como é que se combate isso? É fogo contra fogo. Como se combate isso, Timóteo? Prega a palavra. Você tem que ensinar o povo a ouvir. É a palavra. É a palavra. Pregue a palavra, quer oportuno, quer não, mas pregue. Prega a palavra. E ele está dizendo: eles não suportarão a sã doutrina, porque eles vão cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Eles vão procurar. Aí tem aqueles vendilhões do templo. Eles vão, porque, gente, quem procura acha, não é o que diz o ditado? Então eles vão procurar pessoas. Agora, aonde estão aqueles que vão pregar a palavra? É aquilo que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, elas vão querer ouvir a voz do pastor, o pastor supremo absoluto. As ovelhas vão querer ouvir o evangelho. As ovelhas, isso é coisa para a ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não aceitam nada menos do que isso. Por isso que no capítulo 2 Paulo disse para Timóteo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aqueles que pertencem ao Senhor, eles vão atrás da sã doutrina. Eles vão atrás, eles não querem entretenimento, eles não querem, Deus não quer consumidor, igreja. Deus não precisa de consumidores da fé. Deus não é um produto. Deus, ele é muito sério, ele se leva a sério demais. E Paulo está dizendo: não suportarão, como que sentindo coceira nos ouvidos, é o que diz o texto. Eles vão sentir o coceira. É lógico que isso não é literal, está dizendo, eles vão sentir uma pulsão, uma necessidade, que eu preciso ouvir o falso evangelho. E isso é bíblico. Jesus falou: aparecerão falsos mestres, aparecerão falsos cristos, aparecerão, e eles farão milagres, eles farão coisas sobrenaturais. Paulo disse lá em Tessalônica, quando nós estudamos Tessalônica, Paulo falou: eles vão fazer sinais e prodígios da mentira. Não significa que os sinais e prodígios sejam mentirosos apenas, mas eles vão fazer sinais e prodígios, mas os sinais e prodígios não é fruto da verdade. E Paulo está dizendo: eles não suportarão, eles não vão querer ouvir a doutrina, eles vão sentir coceira, eles querem ouvir aquilo que os agrade. Hoje o evangelho não confronta. As pregações não põem o homem no seu devido lugar. As pregações não põem o homem no seu devido lugar como principal dos pecadores. Foi isso que o evangelho fez com Paulo. Quando Paulo diz lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, ele fala assim: eu era blasfemo. Eu era blasfemo. Eu era blasfemo. Mas a graça me encontrou. É isso que o evangelho faz. O evangelho, Paulo não teve medo de falar que ele era blasfemo. Eu era blasfemo. Dos pecadores eu era o principal. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele estava sempre se desnudando, dizendo: eu sou o pecador, eu sou assim mesmo.
É isso que o Evangelho faz, ele traz essa consciência de que se é pecador. Nossas orações, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Não é assim nossas orações? Eu sou ungido, eu sou separado, eu sou eleito, eu sou escolhido. O Senhor me chamou por cabeça, não por cauda. Os últimos serão os primeiros. Mas ninguém ora mais dizendo eu sou pecador e o meu pecado, eu já fui repreendido muitas vezes por dizer isso, eu vou dizer de novo, não tenho medo de repreensão. Mas confissão de oração de ordem publicana? Não, a confissão de pecado é dizer, Deus, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de fazer o que eu faço. Aqueles erros de estimação que nós temos, aqueles pecados criados na mamadeira. Isso é confissão de pecado. Eu gosto de fazer isso. E eu digo mais, eu não quero parar, porque é uma necessidade que eu tenho, eu não quero parar. Não me faça parar, Deus. Isso é oração de confissão de pecados. Eu não quero parar, não me faça parar. Aí Jesus disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E Paulo está dizendo, eles não suportarão a sã doutrina. Eles não suportarão. Eles não suportarão. E ele continua dizendo, no versículo de número 4, aí é pior. Aí o versículo 4 diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eles vão recusar. Timóteo, não mendigue esse tipo de coisa. Igreja não precisa ficar mendigando pecador. Você acha que Noé ficou atrás dos animais, laçando, correndo, com os filhos dele? Não, ele só ficou lá na porta. Ele só ficou lá na porta. Os animais vieram. Você acha que ele ficou com um apito? Pitando, chamando cada animal, imitando igual o Tarzan, gritando, imitando animal, canto? Não. Ele só ficou lá na porta esperando, os animais vieram. A única coisa que ele fez foi construir a arca. Mas ele quem trouxe. Uns planta, eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Há outro texto no livro de Atos que diz assim, acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava-se-lhes o Senhor dia a dia, Atos capítulo 2, acrescentava-se-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescenta é Deus. É Deus. Quando se prega a palavra, qualidade atrai qualidade. Quando se prega a palavra, as ovelhas virão. Elas virão. É só pregar a palavra. As ovelhas virão. Isso é coisa de ovelha. A ovelha quer ouvir a voz do pastor. Isso é coisa de ovelha. O bode vai se entregar às fábulas. O bode vai se entregar às fábulas. Por isso que hoje eu não me preocupo com isso. Se tem quantidade, a minha preocupação é com qualidade. Porque eu sei pela palavra que as ovelhas vão querer ouvir a voz. E elas ouvem, elas me seguem. Elas querem o Evangelho. Nada mais, nada menos do que isso. Elas querem o Evangelho. E Paulo está dizendo, e eles vão recusar a dar ouvidos à verdade. Isso dentro da igreja. E ele não para, Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4, ele fala assim, tu porém, observe que mais uma vez ele dá uma reflexão em Timóteo, tu porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
você tem um ministério, Timóteo. Cumpre cabalmente o teu ministério. O teu ministério é com o Evangelho. O teu ministério não é com o teu nome. Porque hoje nós vemos ministério fulano de tal. Hoje nós vemos isso. Ministério fulano de tal. A igreja do ministério do fulano de tal. Hoje não é assim? E o ministério de Timóteo era com o Evangelho. Era com o Evangelho. E Paulo está dizendo, tu porém, sê sóbrio, rapaz. Sê sóbrio. Cumpre cabalmente, seja sóbrio. Seja um bom evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Aí a partir do versículo de número, ele começa a falar das últimas despedidas. E ele fala assim, quanto a mim, a partir do versículo 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí vem uma das maiores afirmações de fé de um homem que foi fruto do Evangelho e que frutificou o Evangelho no Evangelho. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo morreu, não teve um corpo de bombeiro carregando o caixão dele, as pessoas chorando na rua. Lembram quando Ayrton Senna morreu? Que comoveu o país inteiro, até hoje fala assim isso. Viu quando morre uma grande celebridade, o mundo fica em choque. É um negócio impressionante. Como que algumas personalidades podem influenciar e podem alterar o estado emocional de uma sociedade. O maior pregador depois de Cristo morre e morreu sozinho, porque ele diz aqui, eu estou só e decapitado. E ele diz, completei a carreira, guardei a fé. Isso era um jeito de um homem que mudou a humanidade morrer? Cadê um busto do apóstolo Paulo? Nunca fizeram, nem precisa. Estou só apenas dizendo, hoje nós vamos vermos que jogadores de futebol têm busto, treinadores têm estátua, não é isso? A calçada da fama, você vai nos Estados Unidos, tem a calçada da fama, onde as pessoas põem as mãos e os pés e assinam, e as pessoas ficam tirando foto. Nem túmulo Paulo teve. Foi decapitado como um animal. Como um animal. Que era a forma que se matava alguns animais, decapitado, cortava a cabeça. Que era uma forma cruel. Decapitado. A ciência diz que quando você decapita alguém, o cérebro demora a assimilar que separou do corpo e ele ainda consegue enxergar o que está acontecendo. A ciência sabe que isso é verdade. Quando você decapita uma pessoa, por isso que na Idade Média, quando se decapitava, levantava-se a cabeça da pessoa, fazia assim, para que o cérebro ainda processasse o que estava acontecendo. O cérebro demora alguns minutos para apagar. Desligar. E ele morreu desse jeito. E ele diz, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Era bom, não era um peso. Para nós irmos à igreja, às vezes é um peso. Trabalhar na casa de Deus, nossa, nós temos que ficar quase que laçando as pessoas, peneirando as pessoas. A gente faz um apelo quase que chorando, quase que rasgando a roupa lá em cima, dizendo, precisamos de pessoas para ajudar na igreja, ajudar no reino de Deus, nós precisamos. E a gente parece que tem que ficar fazendo malabarismo para tentar animar aqueles que ainda estão ali. E Paulo está dizendo, olha, eu vou ser decapitado, mas eu combati o bom combate. Eu não perdi tempo trabalhando na casa de Deus. Eu não perdi tempo. Eu não perdi minha vida
no reino de Deus. Tem pessoas que pensam assim, eu tenho muito que viver ainda, quem sabe amanhã? Eu tenho muito que aproveitar ainda. Nunca serão Paulo, nunca serão Timóteo. Nunca serão. E Paulo está dizendo, completei a carreira, guardei a fé. Aí uma das suas últimas palavras que ele diz, eu vou terminar citando uma das últimas palavras de Paulo. Ele diz no versículo de número 8: já agora a coroa da justiça me está guardada. Coroa naquela época era apenas para reis, mas Deus põe coroa na cabeça das pessoas. Coroa era apenas para reis, homens muito importantes. Muito importantes. Aí Paulo está dizendo, a coroa me está guardada. E quem vai colocar a coroa em mim será o Rei dos Reis. Imagina o rei colocando uma coroa em um servo. Imagina isso. Que cena estranha, né? Reis são coroados, mas o coroado coroa. Ele põe uma coroa na cabeça. Ele põe uma coroa na cabeça de pessoas. Deus é totalmente antítese. Porque no Salmo 40 fala assim: esperei confiantemente ou pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclina para me ouvir. Geralmente o servo é que se inclina para falar. Ele se inclina para me ouvir. Agora Paulo está dizendo, a coroa me está guardada. Ele vai pôr uma coroa na minha cabeça. Mas isso é para quem combate o bom combate. E ele continua no versículo de número 8, ele fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa é para aqueles que amam a sua vinda. Quem que ama a vinda de Cristo Jesus? Nós queremos no fundo que Ele não volte. No fundo, vamos ser sinceros, nós não queremos que Ele volte, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Foi nos ensinado errado de que será fogo e enxofre. E Paulo está dizendo, a coroa me será dada pelo Senhor. A palavra grega de Senhor é Kyrios, o Senhor. Era a mesma palavra usada para Césares, para reis. O rei, o César, o justo juiz me dará naquele dia. Eu não preciso ter medo da volta de Jesus, porque eu sei que eu vou ouvir, servo bom e fiel, no pouco que fizeste, sobre o muito te colocarei. Isso é para quem ouve o Evangelho. Quem ouve o Evangelho sabe que é um dia de glória. Não precisa ter medo de morrer. Eu já contei isso aqui, mas para mim foi uma experiência marcante. Eu vou contar de novo. Assim que eu saí do seminário, que eu conheci um senhor chamado Otávio, que o sangue dele já tinha se convertido tudo em pus, e ele teve um câncer no olho. O olho foi projetado para fora e tiveram que costurar a pálpebra para segurar o olho. Aí a gente sai do seminário cheio de teologia, a gente sai do seminário cheio de Berkoff, cheio de teologia sistemática, exegese, filosofia, sermão temático, expositivo. A gente sai com essas coisas do seminário. Aí me ligam e dizem: você veio fazer uma oração para um senhor que está em estado terminal. Eu cheguei lá e vi uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida, do senhor Otávio.
cheirando mal. E ele disse para mim assim: pastor, eu quero morrer. Olha para eu morrer. Eu fiquei assim, não entende isso, tá delirando? Não, ele quer morrer. Mas era com um sorriso, não era um deprimido. Eu já conheci muitas pessoas assim. Tá valendo. Já conheci gente assim. Já conheci gente assim que dizia: eu não vejo a hora de partir. Eu preciso partir. É como aquela música sertaneja, não, eu preciso partir. Não, eu preciso estar com o Senhor. E eu estive com ele 3 vezes. As 3 vezes que eu tentava consolá-lo, ele que me consolava. E eu chorava junto com ele. Eu já estava quase pedindo para ir também. Porque do jeito que ele falava, era com tanto sabor. Era com tanto sabor. Ele já estava vivendo. Não, ele já estava lá, ele já estava com a metade do corpo lá. Era com tanto sabor, que ele dizia, eu falei, mas já estou querendo ir, porque o dia que você está falando parece que. Está tão gostoso. Porque a gente sai com a cabeça cheia de teologia. Eu falei, eu também vou. Vamos orar junto, vou orar para também ir também. Já encontrei gente assim. Começou a sentir aquela alegria. Não, e quando ele morreu, a fisionomia dele no caixão era de uma pessoa que morreu feliz. Eu nunca tinha visto, nunca vi uma experiência. Eu nunca vi. Eu confesso que eu nunca vi. Tem umas coisas marcantes. Não, tem um negócio que é só quem conhece o Evangelho, e Paulo está dizendo aqueles que amam a sua vinda, e nós não amamos. Nós nem cantamos mais sobre a vinda de Cristo. Nós não cantamos. Nós não pregamos mais, porque nós conseguimos obstruir a visão de reino. De reino. Nós conseguimos obstruir isso. Essa visão. Por isso que no capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: e pelo seu reino. Ele começa dizendo no capítulo 4, versículo 1: e pelo seu reino. O que é o reino de Deus? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é viver com Cristo. Lembra de Estevão sendo apedrejado? Estevão sendo apedrejado como um vagabundo, como um herege. Estava recebendo a lei. A lei dizia: o herege, o adúltero, a adúltera, a mulher será apedrejada. Ele foi apedrejado como um fora da lei, no sentido que era fora da lei, a lei de Deus. Ele olha para o céu. E o céu aberto. Eis que vejo os céus abertos. É isso que acontece com pessoas que amam a vinda de Cristo. Eis que vejo os céus abertos. E o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Hoje nós não cantamos mais sobre a vinda de Cristo. Nós não cantamos mais. Nós não pregamos mais. Nós não ensinamos as pessoas a olhar para cima, ao pensar nas coisas lá do alto. É o que Jesus falou. Quando Jesus morreu, ele foi assunto, ele não desapareceu. Tuf! Ele fez questão de mostrar que foi. Ele fez questão de mostrar. Ele os abençoou, é o que diz Lucas. Enquanto os abençoava, ele ia sendo assunto aos céus. Ele fez questão de mostrar que foi. Para não dizer, não, ele desapareceu, é um embuste, é um embusteiro, é uma mentira. Não, todo mundo que estava lá viu ele subindo. Enquanto eu os abençoava, os subia. Aí alguém disse, o anjo disse: assim como viste subir, vocês o verão descer. É simples isso. Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: todo olho o verá. Todo olho o verá. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. O livro do Apocalipse, a ênfase, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, nós queremos ver o significado dos 666. As pragas. Nós queremos saber a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Nós queremos saber isso. E isso obstrui de nós a visão real do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, diz de Jesus assim: ele é o Filho do homem que
que era o título preferido de Jesus, Filho do Homem, que é o mesmo título que é usado no Velho Testamento para ele, dizendo Filho do Homem que vem do Oriente. O Filho do Homem que tem pés de bronze, olhos que chama de fogo, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes. E ele está sentado no trono, e debaixo do trono está as orações dos santos, e ele vingará o sangue dos seus filhos. O livro do Apocalipse mostra um Cristo vitorioso, um Cristo que venceu a morte. É o Cristo do livro de Tessalônica e de Colossenses, quando Paulo diz em Colossenses que ele triunfou deles na cruz. É esse Cristo que vai voltar. É o Cristo glorificado, que todo olho o verá. E nós deixamos de dar glória a Deus por sabermos isso. Porque isso não atrai gente, isso não traz pessoas. Isso não traz pessoas. Agora Paulo está dizendo, olha, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas haverá aqueles que vão amar a vinda de Cristo. Isso é sine qua non. O que isso significa? Sem a qual não é possível. Eu estou para ser decapitado, mas eu sei que quando eu fechar os meus olhos e abrir os meus olhos espirituais, o Rei estará diante de mim para me colocar a coroa, o reto juiz, e fará todos aqueles que amam a sua vinda. Mas isso é para aqueles que amam a sua vinda. Isso é para aqueles que querem a vinda de Cristo Jesus. Isso é para aqueles que têm compromisso, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. E a partir do versículo de número, depois você lê em casa, ele começa a falar de algumas pessoas que o abandonaram. Eu não vou falar dessas pessoas. Depois, se você quiser, você lê em casa. Ele fala de algumas pessoas que o abandonaram. Mas ele diz para Timóteo: Timóteo, você é diferente. Então esse é o nosso desafio, irmãos. Sermos Timóteo. E estudando Timóteo, nós aprendemos que nós precisamos amar a vinda de Cristo Jesus. Cadê aqueles que amam a vinda? Cadê aqueles que saibam ouvir a voz de Cristo no Evangelho? Que não estão interessadas em bênção, estão interessadas em Deus. Estão interessadas em Deus. É o que diz Paulo em Colossenses. Eu quero é conhecê-lo. O prêmio da minha vocação é conhecê-lo. Eu quero é conhecer a Deus. Eu não quero receber favor de Deus. O convertido, não vou usar nem a expressão crente, porque está tão batida. Mas o convertido é aquele que não quer bênção, que não vai até Deus por bênção, que a bênção maior dele é o conhecer. É o que diz Oséias: sigamos e prossigamos em conhecê-lo. Eu quero é te conhecer. É aquele que quer saber dele, é aquele que quer ouvir dele coisas sobre ele, é aquele que quer Deus, é aquele que o quer encontrar, seja através da morte ou seja através da vinda. É aqueles que não têm medo de morrer, é aqueles que querem estar com Cristo. É aqueles que o querem conhecer. É aqueles que o querem conhecer. Já lhe é suficiente. Que não tem testemunhos a dar de que comprou isso ou vendeu aquilo, que foi curado disso, que foi curado daquilo, que não tem tempo a perder com essas propagandas baratas, vagabundas, mas que tem uma história de vida para contar com Deus, dizendo: eu o conheço, eu sei que ainda que ele me mate, como disse Jó, nele esperarei. Eu sei que mesmo ele não me responder na oração, como ele disse para Paulo, não vou te responder, mas eu sou capaz de dizer: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte. É aquele como Paulo que disse: olha, eu dediquei a minha vida ao Evangelho e vou morrer de uma forma vergonhosa, decapitado, como um bandido.
como um fora da lei. Eu vou morrer decapitado, mas eu sei que eu quero estar com Cristo, como ele disse lá em Filipenses, eu quero estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É melhor mesmo, porque ele diz aqui, a coroa da justiça. O rei, ele vai pôr a coroa na minha cabeça. E eu vou ouvir, servo bom e fiel. Isso é céu. Porque nós não pregamos, não cantamos sobre céu mais. Isso é céu. Isso é céu. A minha mãe, quando eu era criança, minha mãe escutava um hino antigo, conforme a tua infinita graça, de um cantor que eu não me lembro, estou tentando lembrar o nome dele. A música chama Infinita Graça. E sempre que eu ouvi, até hoje, eu não dou conta de escutar essa música e me emocionar. Não dou conta. Porque a verdade teológica é tão grande, que é uma música antiga, que não tem lugar em nossas igrejas mais. Mas sempre que eu escuto essa música, eu não consigo. E eu sou uma pessoa exigente. E não é que eu sou uma pessoa dura e difícil, mas uma música, para conseguir me emocionar, ela tem que ter estofo. Ela tem que ter estofo. A música chama Divina Graça. E ele diz, conforme a tua infinita graça, ó Pai de amor, perdoa este transgressor. E a letra vai. Eu não dou conta de nem citar a música, porque eu não consigo controlar a minha emoção. É isso que falta, é esse evangelho na música, o evangelho na coreografia, o evangelho na liturgia. É isso que falta, esse evangelho que atinge consciência, a mente das pessoas. E normalmente, esses hinos inspirados, conforme você está falando, foram feitos em tribulação. Nossa, aquela música. Tem um hino do nosso cenário que foi feita por um que era um caçador de escravos. Amazing Grace, maravilhosa graça. Se você pega a história, você vai ver que era um cara que capturava escravos. Até um dia que ele entrou lá no porão, não sei como é que chama aquilo, no navio, e viu o estado deplorável, viu o estado deplorável dos escravos. E ele sentiu vergonha daquilo. E ele se converteu e ele escreveu o Amazing Grace, maravilhosa graça. A letra é impressionante. É aquele hino, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. A história da família, né? É de um homem que perdeu a mulher e os filhos. Aí ele chega em casa e escreve, sou feliz com Jesus. É só alguém que conhece que é capaz de fazer isso. É só alguém. Aquilo também é tremendo, que eu sou feliz. Pois é a história, porque tem um contexto ali por trás, tem uma história de alguém que viveu o Evangelho. Aí nós vivemos uma época que não se canta mais, não se fala mais sobre a vinda de Cristo. E Paulo está dizendo para aqueles que amam a vinda de Cristo. As pessoas hoje têm medo. Tem medo porque tem medo de Deus. E não pode ser assim. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. E vamos orar. Vamos dar graças a Deus, porque nós temos aprendido muito aqui. Não por quem fala, mas pela palavra, que é viva e eficaz. O meu desejo é que cresçamos naquele que é o cabeça. Porque um dia nós não teremos essas reuniões aqui. Nós temos que aproveitar esses momentos e a gente tem que pôr em prática o que nós estamos ouvindo. Não é sempre que a gente pode estar aos pés de Gamaliel. Não. Ele não chegou ainda. Mas amem a Cristo. Amem as Escrituras. Amem o Evangelho. Amem a volta de Cristo.
Se interessem pelas Escrituras. Eduque o ouvido. Não faça como aqueles do capítulo 4, sentirão coceiras no ouvido para se secar de falsos mestres. Procure a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Os irmãos do Face, amem a palavra de Deus. Os irmãos que estão online, amem a palavra de Deus. Leiam a palavra. Meditem na palavra. Reflitam sobre a volta de Cristo. Alinhem o nosso comportamento pelas Escrituras. Vamos nos submeter, nos sujeitar ao Evangelho. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos. Com a graça de Deus, vamos conseguir. Porque Deus é bom. Ele é bom. Ele é bom. Vamos orar. Maravilhoso Deus, graças te damos. Porque o Senhor vai voltar. E nós esquecemos disso por um tempo. Nós não cantamos, não pregamos, não olhamos mais para cima, não vivemos, nós estamos vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Nos livre desse tipo de comportamento e de pensamento. Nos ajude a vivermos como aqueles que sabem de uma verdade, de um fato, de que o Senhor vai voltar. E para aqueles que são ovelhas será um encontro. Não será uma audiência. Será um encontro. Porque nós não temos que ter medo de encontrar com o Senhor. Será um encontro para o abraço, para ouvir servo bom e fiel. Agora, para aqueles que sentem coceiras no ouvido, será um dia de trevas. É o que disse o próprio Cristo. Será choro e ranger de dentes. Mas para as ovelhas será os pastos verdejantes. Para as ovelhas serão a entrada triunfal no reino celestial. Para as ovelhas será um dia de glória. Será um dia de cântico. Será um dia de choro de alegria. Será um dia de confirmação dizendo valeu a pena combater o bom combate. Será um dia de dizer eu sabia, por isso eu vivi em santidade. Eu sabia, por isso eu guardei a fé. Eu sabia, por isso eu combati o bom combate. Eu sabia, por isso estou recebendo a coroa. Eu sabia, porque eu era trigo e não joio. Eu sabia, por isso guardei as tuas palavras no meu coração. Eu sabia, por isso que eu orava quando a minha mente dizia não vale a pena orar, porque Deus não vai te atender. Eu sabia, por isso que eu orava e meu coração dizia Deus não está te escutando, mas eu orava. Porque nós precisamos aprender a amar a tua vinda. Obrigado a Deus pela vida de Paulo, pela vida de Timóteo. Que mesmo uma carta de longa data atrás fala aos dias de hoje. Nós te pedimos assim, em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém e amém. Deus abençoe a vida dos queridos e até a próxima, Deus assim permitir.